Estamos aqui com mais um episódio do Produtividados, onde a gente traz pessoas que realmente têm experiência, que sabem do que está falando sobre transformação digital, sobre implantação de tecnologia, pessoas que estão realmente causando impactos na sua hora. Estou aqui mais uma vez com o Caio. E aí, Caio? Hoje eu tô feliz, que hoje nós vamos falar de um assunto que é bom e que faz o ponteiro girar dentro das empresas, né? E que necessita, né, estar certo na vírgula. Esse é na vírgula. Esse não tem como dar erro, não. Se tiver errado, dá problema. Maravilha. Estamos aqui com a Elaine. E aí, Elaine, tudo bem? Tudo bem, meninos. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês de novo, falando de um outro tema que eu sou apaixonada, né? O mundo de pricing, uma nova disciplina aí no nosso mercado. Obrigada pelo convite. Valeu. Estamos aqui com a Marília também. E aí, Marília? Oi, gente. Bom dia. Prazer. Felipe, prazer, Caio. Prazer. Muito bom estar aqui com vocês e obrigada pelo convite. Não, que isso. A gente que agradece o tempo de vocês aqui. Ainda mais que eu falei com o Felipe assim, Felipe, ó, pra falar de um tema crítico desse, precisa de reforço. Sozinho não dá conta, não. A Felipe tá assim, já sei umas pessoas que eu vou poder chamar pra falar disso. Gente. Bom demais, bom demais. Bom, gente, eu acho que queria começar trazendo um tópico pra gente falar sobre, que é marketing, né? Então, quando a gente pensa em marketing, eu acho que é uma das ideias, assim como o BI, né? No outro episódio, né, Elaine? A gente falou muito de BI. Verdade. Então, as pessoas muitas vezes têm uma visão deturpada do que é BI, né? E eu acho que as pessoas também têm uma visão muito deturpada do que é marketing, né? Marketing, eu acho que... Eu já pensei muito sobre isso. Eu tenho uma teoria que é porque marketing digital, né, de um tempo para cá está muito em alta. Então, todo mundo acha que marketing é marketing digital. E quando fala em marketing, todo mundo pensa em propaganda, né? Exato. Nossa, Sim. marketing e propaganda. Cara, boa parte do marketing não tem nada a ver. Confundem com marketing propaganda. com publicidade, né? Justamente. E falta muito de embasamento teórico, né? Quando a gente fala dos 4 P's do marketing, cara, pricing, né? Preço, precificação, tá dentro de marketing, né? Então, assim, só que eu corroboro muito dessa visão, porque agora veio assim, tudo é marketing digital, é só escala, tráfego pago, ou tem essa outra visão, né? Que é só publicidade. Cara, não, a disciplina do marketing, ela é muito, né? Até uma parte de definição de produto, de oferta de produto, tá dentro de marketing, né? Então, é um assunto tão complexo, por isso que a gente falou assim, vamos chamar reforço, né? Para poder ajudar, né? Mas eu acho que esse ponto, assim, o que é até legal, né? Antes da gente até necessariamente falar de pricing, né? O que vocês entendem hoje em dia como marketing, né? Mas óbvio que tangibilizado no contexto de negócio. Qual que é a visão de vocês duas nesse ponto? E se vocês Legal. puderem também tangibilizar um pouquinho mais de onde vocês estão inseridos, né? Do business que vocês trabalham, porque a complexidade de vocês é legal. É legal, é super interessante. Bom, eu sou formada em administração de empresas e em ciências contábeis. Eu sou contadora de formação, trabalhei algum tempo na área, sempre dentro do segmento de medtech. Então, tenho bastante tempo aí no segmento de medtech. E aí vim fazendo algumas transições de carreira, né? Então, da área contábil, que era muito processual, você trabalhava ali muito para informar o governo de tudo que você fazia. Eu fui migrando para a área de planejamento financeiro, que já tinha um viés mais estratégico. A gente já tinha mais acesso e contexto aí aos dados, aos números, aos porquês. E preço sempre foi algo que brilha os olhos, né? Como o Caio comentou no começo, é o que move o ponteiro ali da empresa, né? Então, é um prazer falar desse tema. E, para mim, o marketing, ele vem, assim como a área de dados e a área de BI, sofrendo uma transformação absurda, né? Eu acho que no período de pandemia a gente teve aí uma explosão do marketing digital. A gente viu novas profissões, né, sendo construídas, aí os influencers, os influenciadores digitais. Então, mas o marketing, ele é muito mais do que isso, né? Ele é a área responsável por gerar o valor necessário que aquele produto precisa, entender qual é a precificação correta, entender como é que eu entrego para o meu cliente, para que cliente, para qual canal, para qual segmento. Então, o marketing tem hoje, né, dentro do ambiente corporativo, que é onde a gente está inserido, um papel fundamental no desenvolvimento aí desses mercados, de posicionamento de brand, de posicionamento de preço, de posicionamento de produto mesmo, né? Entendendo aí qual é o willingness to pay do nosso cliente, a gente chega aí no pricing point ideal.
E você, Marília, o que você entende hoje em dia? De marketing digital? Não, eu digo assim, na sua visão no marketing dentro de um contexto de uma grande, né, empresa igual vocês estão, assim, o que você entende que é o papel do marketing? Ainda mais que vocês vêm de um contexto B2B, né, que tem toda a sua complexidade, Perfeito. porque o Felipe está trazendo muito dessa mudança de paradigma em termos do marketing digital, mas a gente está falando muito de uma ideia de B2C, né, de influências, de eu fazer a diferença na ponta do consumidor final. Perfeito. Como é que a gente está pensando o marketing? Como é que é uma visão de você, Marília, nesse ponto de marketing num contexto B2B e numa parte muito de medicina, de medtech, né? O que você tem visto como é que o marketing tem trabalhado dentro desse contexto? Contextualizando, por engraçado e incrível que pareça, eu comecei minha carreira 10 anos atrás no e-commerce, como se fosse uma startup dentro de uma grande empresa, mas era um e-commerce, então eu meio que comecei nesse meio de marketing digital, né? E eu sou formada em economia, então sempre trabalhei mais no setor de finanças. E foi um desafio para mim, porque eu já, desde quando comecei, queria trabalhar com pricing, porque, né, pensando nessa questão digital, a gente tem muita concorrência no digital. Perfeito. Né? Então, é muito fácil a pessoa pegar e comparar. Tem esse produto aqui, eu vou comparar no concorrência para ver como é que tá. Então, um dos meus primeiros trabalhos como pricer foi comparar. Então meu produto está posicionado aqui, vou atingir categoria C, porém, o meu cliente vai comparar com outro produto categoria A. Mas, então, será que meu pricing point faz com que a pessoa classe C vá pagar meu produto porque é mais vantajoso para mim? Ou não, vou colocar mais uns 10% ali porque eu consigo um produto premium, né? Porque a diferença é muito pouco. Então, essas questões de expressão e exatamente que público você quer atingir e até onde, né? Que vem aquela questão de sensibilidade do preço, né? Sim. Então, até que ponto o meu cliente... A gente fala tanto de B2B quanto B2C. Até que ponto o meu cliente está disposto a pagar o meu preço ou não? Ele vai colocar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos para ir talvez para um produto superior ou inferior ao meu. Então, são estratégias assim que a gente tem que pensar. E no digital, aí a gente tem que ter um cuidado muito maior porque a pessoa está com a gôndola nas mãos, né? Ou no computador, ou no celular. Então, e com a nossa estrutura atual de sociedade, que as pessoas são muito rápidas e querem tudo muito para ontem e analisam as coisas com muita rapidez, a gente também tem que pensar assim, nosso cliente vai ter segundos para pensar, para tomar uma decisão. Então, como eu vou fazer ele ficar preso ou já querer o meu produto desde os primeiros segundos que ele olha ali, né? Então, eu acho que a questão do marketing digital e pricing tá muito vinculado, né? A gente que é de pricing, a gente fica num limbo muito complexo entre finanças, entre marketing, a gente fica entre várias áreas. Eu acho que aí tá a beleza do marketing, né? Poder entender os POPs e os PODs, né? Os pontos de diferenciação e os pontos de oportunidades que a gente tem aí da nossa marca, do nosso brand frente aos concorrentes, né? Então, eu acho que o marketing trabalha muito a ideia de valor. E aí, pricing vem para somar, para agregar, para transformar todo esse valor em números e entender, de fato, como seria o nosso posicionamento ideal de preços. E quanto... Eu quero que a audiência entenda a complexidade do price de vocês. Né? Conta para a audiência, tenta tangibilizar para as pessoas, né? Quantos SKUs vocês têm, um pouco do modelo de negócios, porque... Price para vocês é um desafio legal, né? É muito Precificar legal. É um desafio em qualquer lugar, né, gente? Sem dúvida. Se eu vender só garrafa de água, né, já é um desafio precificar. Eu tenho que olhar a concorrência, eu tenho que olhar, né, o ponto que eu estou vendendo de localização, enfim. Tem que olhar E vários aí, fatores. só complementar, o exemplo da água é o melhor do mundo. Por que uma água na distribuidora é R$1, no supermercado é 3 e no aeroporto de Congonhas é R$12? E no deserto do Saara é 1.500 dólares. E tipo assim, aí as pessoas entendem assim, não, mas é um absurdo uma água no aeroporto custar o que custa. Concordo, não estou discordando disso. Só que o ponto é, as coisas são como são. Público, posicionamento. Oferta. Comodidade, oferta, é muito disso. Só fazendo um adendo muito engraçado aqui. Em Belo Horizonte, um adendo rápido, gente. Em Belo Horizonte tem um cambista de ingresso do Galo, que ele fala assim, eu não vendo ingresso, eu vendo comodidade. Uau! Uau!
Olha que loucura. vender. Até nesses Fantástico. locais você tem aprendizado. Sim, O pessoal, fantástico. né, os torcedores ficaram indignados. Falaram, não, mas você fica comprando ingresso e vendendo, não sei o que. Eu falei assim, cara, não tô falando que o que eu tô fazendo é certo. Mas eu não vendo ingresso, eu vendo comodidade. Então, assim, eu acho que é esse muito ponto, cara, exatamente de posicionamento. Onde que eu tô colocando meu produto. E também as pessoas terem uma noção, claro que assim, o cobrar mais, às vezes, não é a questão só de cobrar por cobrar, gente. É uma questão muito do que a Elaine falou, de valor, de preço versus valor, que isso também é uma coisa que na cabeça da maioria das pessoas não está claro Não está. sobre preço e valor. E a questão também, assim, conseguir um price um pouco melhor aumenta a saúde do negócio. É uma coisa que eu e o Felipe lá, isso é catequese. Todo dia de rentabilidade do negócio. Se eu tenho um negócio mais rentável, eu consigo expandir mais, eu consigo ter uma estrutura melhor de capex, de investimento em maquinário, o que for. Eu consigo contratar mais pessoas. Perfeito. Então, a minha saúde de evolução do meu negócio também depende muito do pricing. Sem Só que as dúvida. pessoas também precisam parar de entender. Cara, eu não tô... Igual o Felipe lá, catequese. Qual é a catequese mensal? Não estamos aqui na Lean para vender hora. A gente está aqui para solucionar problemas dos clientes. Muito bom. Vendo solução de problema, não vendo ingresso. Vendo solução de Aí problema. termina a catequese, fecha a missa, mês que vem tem missa de novo. E aí vai indo. Só que o que a gente está tentando falar aqui é para tangibilizar a complexidade que é a matéria tácita de pricing. Não é simplesmente assim, eu cobro 2, cobro 3. Cara, tem uma... Por quê? Tem Né? é um caminhão Então, vamos de lá. coisa atrás do porquê. Ainda acho que mais assim, o negócio de vocês, né? Preço é o Um que se pouquinho paga, valor é o que se leva. Né? Então, trazendo um pouco para o contexto de negócio onde a gente está inserido, não é o cliente final quem decide o preço que vai pagar ou mesmo o produto que ele vai utilizar. Né? A gente está no mercado de saúde, onde a gente tem um intermediador importante. Normalmente é o médico, normalmente é uma operadora de saúde que aprova um determinado produto e não um outro produto, por uma questão de preço, muitas vezes, por uma questão de tecnologia, muitas vezes. Então, existe todo um trabalho por trás, né? É muito diferente do B2C, onde você brilha os olhos do consumidor, onde você desperta nele, né, o desejo e a intenção, né, e a vontade de adquirir algo. E no nosso mercado é bem diferente disso, né? Então, é bem importante a gente entender onde a gente quer jogar, né? Então, eu quero estar presente em todos os hospitais do Brasil? Quero. Eu posso? Talvez não. Eu consigo? Quem sabe? Então, é importante entender onde a gente quer jogar, com que a gente quer jogar, entender que nem todo mundo é o nosso concorrente. Eu acho que, assim, eu posso não ser a marca premium em algum determinado produto, mas eu tenho o meu concorrente ali. E aí a marca premium vai se destacar, porque ela é premium por algum motivo, e o meu concorrente é aquele que está ali brigando comigo por esse nicho de mercado, por esse market share. Então, eu acho que entender onde você quer jogar, entender onde você quer estar, é o passo número 1, né? É o fundamento. Depois você vai com produto, com o valor, com a tecnologia embarcada dentro daquele produto, com o que ele soluciona, né? Muitas vezes a gente não leva um produto isolado, mas a gente leva uma cesta de solução. Então, é muito interessante e muito distinto, muito distinto. Mas aí é que está a beleza da coisa, né? Porque o mercado de vocês, né? Tô puxando para vocês tangibilizarem ainda mais para a nossa audiência o mercado de vocês, porque é justamente isso, né? Como você estava falando, quando a gente tem um produto que eu consigo gerar branding para ele no sentido de, né, de publicidade, de falar, olha, né, um iPhone custa o que custa, por quê? Porque, né, a Apple encanta as pessoas, etc. e tudo mais. Então, ela consegue ali fazer uma diferenciação de preço através do encantamento. O mercado de vocês, não sei se eu posso falar na totalidade, mas na grande maioria das vezes, não é o que acontece, né? Você está falando de produtos médicos, né? Vai se diferenciar pela tecnologia, por uma decisão, às vezes, de preço de quem está comprando e tudo mais. Então, assim, preço para vocês, né? E um pouquinho que se mexe muda bastante o ponteiro, né? Exato. E aí entra, né? Por que Price e BI está sob o seu guarda-chuva, né, Elaine? Se uma pessoa um pouco leiga olhar, fala, mas, né? A gente está falando talvez de uma disciplina de marketing e BI debaixo do mesmo guarda-chuva? Poxa, tem tudo a ver. Conta pra gente o que dados... como é importante dados desse mundo de pricing de vocês, né? Para vocês entenderem como chegar lá nos preços.
A área onde a gente atua, por incrível que pareça, assim, excelência comercial é um guarda-chuva de marketing, né? Então, sob a minha gestão, eu tenho uma célula de canais, um pilar de canais, onde eu falo ali do canal indireto. A gente tem muito essa parceria aí com o canal indireto. Eu tenho um time de BI e também tenho um time de pricing, né? Então, como é que as coisas se conectam? Eu vou fazer uma menção ao que você comentou, Felipe. Eu acho que a gente também tem o poder de gerar encantamento. De uma forma diferente, né? Porque quando você salva vidas, quando você ajuda as pessoas a terem uma melhor qualidade de vida, oferecendo os produtos que a gente oferece, a tecnologia embarcada em tudo que a gente faz, eu acho que é muito gratificante. E a gente gera, assim, esse encantamento no nosso decisor, que é o médico, porque é para ele que a gente vende os benefícios da nossa tecnologia, por que ele tem que escolher a nossa marca e não a marca do concorrente. E na minha visão, assim, fazer pricing, quando você gera esse encantamento e muda a vida das pessoas, é ainda mais poderoso, né? Eu acho que é ainda mais gratificante. Como é fazer pricing? A gente tem muitos SKUs, né? Se eu for falar aqui de uma linha de catéteres, a gente tem medidas distintas, a gente tem frentes diferentes, espessuras. Marília pode falar bem mais que eu sobre isso. Ela lida com bancos de dados super catéter, importantes. se ele tiver diferença de tamanho e de espessura, eu gero um SKU para cada? É isso aí. Sim. Jesus. Um SKU para Porque cada. até para ter controle de estoque, o que vai enviar para o hospital, e também dentro do hospital eles precisam saber, né, por cor. Então, por cor, o enfermeiro já sabe, esse catéter aqui dessa cor vai para um procedimento criança. X, Exato. né? Esse aqui vai, tanto é que eu imagina, vim do setor financeiro, eu tinha, acho que 3 meses de empresa quando eu fui internada de última hora, e eu já tinha tido umas aulas sobre catéter, e eu vi que a enfermeira, ela pegou e colocou a catéter errada em mim. Eu sabia pela cor. Aí eu falei, isso aqui não vai dar bom. Isso aqui não vai Não foi. Então, que isso, velho. Você pode trocar a marca? Pode, por você favor, usa aquela marca? Por favor, você pode trocar. Exato. Trocar a marca. Não, por Pra mim, sorte, por por favor. sorte. E como a gente se orgulha, né, de chegar num laboratório, de usar os produtos, é muito gratificante. Que bom, cara. Sim. Mas assim, eu fico pensando muito, né? Igual você acabou de comentar por questão de estoque e tudo mais, mas assim, vamos pensar num cenário dessa quantidade de SKU, né? Como é que é uma sistemática para poder gerar pricing para isso, né? Aí eu falo mesmo de uma metodologia, porque para quem está nos acompanhando, por exemplo, pode pensar no primeiro raciocínio assim, mas vai SKU, eu vou olhando e vou... Eu vou precificando um por um. Vou precificando um por possível. um, eu vou olhando. Como é que é feito isso na materialidade? Boa, bom ponto. Então, aí que surgiu, né, a necessidade da gente integrar tudo nas nossas bases de dados que depois alimentam os nossos Power BIs, nossos queridos Power BIs. Perfeito. E porque exatamente é impossível você colocar tudo isso em um Excel. Eu estava fazendo até um exercício esses dias e o Excel travou porque eram muitas SKUs. Falei, cara, a gente não tem como fodar isso aqui, a gente vai ter que colocar isso no Power BI. Exatamente por essa questão. E até trazendo um pouco, voltando um pouco, depois eu retorno para esse tema, a questão da importância da gente ter conhecimento e treinamento nessas questões de dados. Uma das coisas que me surpreendeu agora na cadeira que eu tô, que foi que na primeira semana que eu entrei, a primeira função que a Elaine me deu, você vai ter a primeira semana de treinamento com a Lin sobre Power BI. Falei, nossa. Que legal, eu não sabia disso. Porque... Chegou no momento certo. Chegou na hora, hein? Aí eu falei, nossa, né, eu nunca... Porque... Eu fico perguntando, você entende Power BI? Eu falei, olha, entendo de uma outra plataforma que se chama Tableau, mas para mim era muito complexo, eu tive que aprender Tableau na raça, porque a gente não tinha onde eu trabalhava braço para fazer as coisas, então eu de finanças tive que fazer umas coisas de Tableau. Eu falei, não, Power BI eu não entendo muito, mas vamos fazer, né? Vamos. Então, minha primeira semana foi basicamente metade com o pessoal da minha empresa e metade com o pessoal da Lean. Com inclusive, um dos... Viu como a gente gera encantamento interno também? Com certeza. Exato. E realmente ajudou muito, porque aí, voltando para a minha cadeira de pricing, quando a gente foi entender todas as complexidades, vou fazer uma análise, vou rodar em Excel. Dependendo, é impossível, são muitas variáveis. E aí, em alguns estudos de pricing que a gente faz, a gente precisa analisar dispersão de preço. Às vezes, são muitos canais, são muitas SKUs, são muitas variáveis.
Então, a gente precisa pensar, tá, como a gente vai colocar 200 mil SKUs dentro de um relatório e trazer como resultado? Quantos SKUs? São 20 mil. Hoje a gente traciona no Brasil cerca de 20 mil SKUs. É muita coisa. Mas é muita coisa. Independente. A gente tem 9 unidades de negócio dentro da nossa companhia, cada uma girando um mercado diferente, cada uma girando uma proposta diferente com produtos distintos. Então, a gente tem desde produtos curva A, né, que são commodities que a gente vende centenas de milhares, e produtos super premiums, né, uma tecnologia embarcada em alguns equipamentos super importantes, de alto valor agregado. E aí, tangibilizando um pouco como a gente faz, Caio, não, a gente não faz preço por SKU. Primeiro que pricing não faz preço, quem faz preço é marketing, né? Então, isso é importante de se dizer. Eu acho que pricing é uma disciplina nova, é uma célula que veio para agregar e para ajudar. Então, a gente traz metodologia para essa precificação e a gente normalmente usa muito dado para conseguir chegar num pricing point ideal, né? Então, a gente olha para o canal de atuação, para o segmento de atuação, como é que eu quero estar posicionado, e a gente olha aquela gama de produtos, e aí, assim como o BI, pricing é uma jornada. A gente vem evoluindo muito. E eu acho que tem setores aí, né, mercadológicos que estão muito mais evoluídos do que o setor de saúde. Porque, normalmente, era um setor estagnado. O preço que se colocava era o preço que se pagava, porque você precisava da tecnologia. Porque hoje o governo não. Pagava, depende do setor. Do setor público, enfim. Então, hoje você vê aí as companhias aéreas, né, o setor de aviação, eles implementaram aí a precificação dinâmica. Né? Então, isso foi super inovador. Hoje você tem um Amazon que muda preço todos os dias, muitas vezes, de milhares de SKUs. E aí, para mim, o ramo da saúde ele está ainda um pouco distante. Né? A gente ainda vem ganhando espaço, ganhando força e aprendendo cada dia mais, mas é um mercado menos dinâmico. Né? Você não pode hoje vender um SKU, amanhã você já vende ele por um preço completamente distinto. É um pouco mais estável, né? É um pouco mais estável e você tem que perdurar aquele preço por um tempo, até para você testar esse preço na ponta. No nosso setor, assim, você vê setores de bens de consumo, onde o preço é muito exposto, né? E no nosso setor o preço não é algo dito, até pela possível formação de cartel. Então, a gente é uma coisa bastante tem até segura. Questão de regulação também, sem dúvida nenhuma. Tem lei aí geral de proteção de dados. Então, preço é um tema super sensível para a gente, né? Então, eu acho que pricing vem para ajudar com metodologias, a tangibilizar isso tudo. Então, sim, a gente olha por famílias de SKU. Estava comentando que é uma jornada, porque antes a gente precificava por custo, né? Então, o preço baseado em custo. Tá certo, tá errado? Não existe certo e errado. Existe o que a gente quer, da forma como a gente quer. Mas preço não é baseado em custo, né? Eu acho que a gente precisa evoluir para isso. Preço é a venda de um valor, né? Em cima daquilo. E muitas vezes a gente está ali na precificação baseada em custo. Mas eu já trago 90% de margem. Caramba, será que você não podia trazer 180%? Então, é esse tipo de provocação que a gente faz, né? E aí você acaba tirando muita gente da zona de conforto. Não, mas eu sempre fiz assim e sempre vendi, entrego o meu resultado, a companhia me dá carta branca para isso ou para aquilo, mas eu acho que a gente pode fazer mais e a gente pode fazer melhor. Então, para mim, é uma jornada, é uma evolução, e eu acho que juntando o BI com pricing, e aí que eu vejo a beleza do dado, né? Hoje a gente tem dados históricos, onde você consegue colocar ali uma inteligência artificial, um algoritmo para ir rodando uma maturidade, né? Para gerar ali quais são os seus maiores SKUs, os SKUs que eu mais vendo naquele PDV, enfim, para que a gente comece a gerar aí análises mais diagnósticas, preditivas e prescritivas, né? Você acha que a evolução do price está diretamente ligada com a evolução da tecnologia? Sem dúvida nenhuma. E eu acho que o pricing veio justamente para entender e qualificar aí o que a tecnologia traz. E falando do mercado de saúde, a gente tem muita tecnologia embarcada, né? A gente vê produtos cada vez mais com especificidades técnicas, trazendo um resultado muito mais ágil, trazendo benefício para o paciente, um bem-estar absurdo.
Então, assim, no setor que a gente está, a gente atende desde home care até tecnologias de alta complexidade. Então, sim, eu acredito que pricing vem se perdurando e eu acho que é um tema super relevante para a gente continuar a nossa jornada aí. Porque a gente não precisa ir muito longe, né? Se a gente pensar, a gente está em 24, a gente pensar em 10 anos atrás, era um cenário totalmente diferente, né? Para pensar em precificação, análise, todas essas análises que o marketing faz e que consegue mudar ponteiro de forma muito eficiente quando feito corretamente, né? Porque você está indo diretamente no dinheiro, né? Ali, exato, na margem. Então, assim, hoje a gente sempre teve, né, inúmeras variáveis, mas antes era impossível analisar. Até talvez por isso antes se olhava simplesmente talvez para custo, né? Quanto custa exato, isso? Eu coloco uma margem em cima, eu vou olhar meu custo de mercadoria vendida, aquela coisa toda. Até principalmente vindo de empresas que são multinacionais, a sede fala, eu preciso de pelo menos tanto de margem. Então, aí é muito fácil a gente pegar, então a sede está pedindo tanto de margem, a gente tem isso de imposto, jogamos para a ponta, a gente fazendo tal preço, a gente entrega a margem que eles querem, tudo tranquilo. Entregamos, fizemos trabalho e vamos para casa. Só que não é assim, né? Tem vários níveis de complexidade e vários business cases que a gente roda dentro de casa, até para, vamos supor, vamos trazer um novo produto. Por default, então traz com 80% de margem, pelo menos. Às vezes é factível para o nosso mercado? Não. Se a gente compara o mercado brasileiro com o mercado americano, são outras realidades. Tem outro poder aquisitivo, é uma outra estrutura. Né? Um contexto totalmente diferente. Né? Contexto diferente. Aqui a gente tem também uma estrutura muito grande de rede pública, de SUS, que acaba tendo um pricing point mais baixo, porque tem que ter, porque é um volume muito mais alto, então a gente acaba tendo que fazer para entrar, para ganhar as cotações, as licitações. A gente tem que colocar um pricing point mais baixo. Então, como a gente equilibra isso? É o que a gente vende em rede pública, o que a gente vende na privada para conseguir entregar. E até para a gente conseguir justificar também. Às vezes a gente tem que falar para a sede, a gente não consegue entregar tal margem, porque para atuar no Brasil a gente precisa estar com tanto. Então, como a gente comprova isso? Com números, né? Aí vem a parte dos dados. A beleza de BI. Porque não necessariamente a margem que a sede te pede, você que está barriga no balcão todo dia lidando com isso, talvez você sabe que não tem como, mas a sede não sabe, mas você precisa justificar, é isso então, né? Exatamente. Aí que vem os números e os dados para a gente justificar. Então, chegamos na reunião, mostramos os dados, gráficos, o PNL, né? Eu acho que existem formas de fazer isso, né? Eu acho que quando a gente tem um novo entrante no mercado, você tem que analisar concorrência, você tem que analisar se esse produto é disruptivo, se eu tenho... Então, eu posso precificar com base em custo, eu posso precificar com base na minha concorrência, porque muitas vezes eu quero ganhar market share, então o que importa é volume, e muitas vezes eu precifico baseado em valor. Então, depende do posicionamento. Tem um exercício que a gente faz muito em pricing, que é o ciclo de vida do produto. Né? Então, um produto ali na fase inicial, onde você tem menos concorrência, então você captura um valor maior daquela tecnologia, à medida que ele vai avançando ali para a fase de maturidade, você já tem novos entrantes, então já não é uma tecnologia tão disruptiva, mas muitas vezes é o que a gente chama de a vaca leiteira, né? Então, é onde a gente vende o core ali da nossa marca. E tem muitos produtos que já estão na linha de declínio, né? Então, onde você tem ali uma pressão por preço ainda maior. Então, existe uma série de metodologias, de dinâmicas onde a gente consegue utilizar para precificar da forma ideal. E pensar nisso sem tecnologia é um negócio inviável, né? Inviável. É aquela história, né? Paladar não retroage, né? Exato. Então, como é que... É difícil, né? Pensar como é que era 5, 10 anos atrás. Você fala, como que eu fazia isso, né? Nesse tempo, né? E com todas essas variáveis que a gente faz hoje, né? E é algo que vem evoluindo muito. E isso me remete muito também a um ponto que a disciplina de vocês também é muito sensível, né? E de um ponto de vista, realmente, assim, se você erra num cálculo, se você, né, passa para frente uma informação errada, do mesmo jeito que um trabalho bem feito ele impacta no financeiro da empresa, na margem diretamente, erros também impactam, né, muitas vezes muito negativamente, né? Como que vocês enxergam a governança, né, do trabalho de vocês? Porque quando a gente está falando de dados, né, a gente está falando de BI, de dados, governança é um tópico muito importante e cada vez mais discutido, né?
E para vocês não é diferente, na verdade, eu acho que é até maior, né? Porque as informações saem de vocês para o mercado. Né? Não é às vezes um BI que que se faz um número interno, que vai para um determinado departamento, se aquilo estiver errado, aquilo sofre uma correção, né? Então as informações muitas vezes de vocês, elas vão de vocês, é claro que passa por toda uma cadeia, né? Mas elas vão para a rua, né? Elas vão para o cliente, né? Como é que é todo esse lado de governança para vocês? É gostoso, mas é muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Eu acho que assim, o preço ele é colegiado, né? Assim, não é pricing quem faz o preço. A gente ajuda com a metodologia, né? Então, ter governança desse montão de SKUs e do impacto que a gente gera é muito relevante, de verdade. E aí, para isso, a gente usa alguns métodos. A gente tem uma matriz RACI, por exemplo, onde a gente recomenda, né? Então, quem faz preço é o mercado. Quem apoia o preço é marketing e a gente sustenta com metodologia. Então, muitas vezes a gente recomenda uma ação, muitas vezes a gente atua desafiando aquele preço ou desafiando aquele momento. Então, a gente trabalha muito nessa matricialidade, né? De recomendar, de sugerir, de propor metodologias que tragam aí alguma resposta importante para todo mundo, né? E aí existem elasticidade de preços, né? Onde a gente vai mensurar aí a sensibilidade de preços versus o volume. Mas, assim, preço, de fato, é o fator que mais mexe na curva de revenue, né? Porque se você olhar ali para o top line ali do nosso P&L, né, que é a nossa linha de revenue, você pode mexer em 4 pilares, né? Você pode mexer no mix de produto, você pode mexer no mix de cliente, então você tem a variabilidade ali do canal, você tem a variação de volume, que impacta muito a linha de revenue, mas a principal delas é preço. Então, você tem essas 4 variáveis que a gente controla super bem, né, Má? Sim. A gente acha que controla super bem. Para todos os efeitos, controla. Para todos os efeitos, a gente controla. Temos governança. Temos muita governança. Isso. Isso é super interessante, assim, porque através da tecnologia a gente conseguiu colocar isso como um visor, né? Então, hoje todo mundo, a gente também tem um Power BI para chamar de nosso. Nós temos nosso pet. Exato. E eu acho que fica muito na vitrine, assim, e embarcar essa tecnologia para trazer esse tipo de dado, para trazer onde é que a gente mensura isso, o que está trazendo, o que está movendo de fato a curva, faz todo sentido e tem sido muito bem visto, né, Má? Até porque quando você está no dia a dia do negócio, às vezes vem um desafio de precisamos trazer resultado. Dá um desconto, vende mais volume, vamos trazer resultado rápido. E realmente, se você quiser resultado rápido, geralmente dá certo. No setor da saúde é mais complexo, porque, não sei, você não vai fazer mais transfusão de sangue, você não vai usar mais agulha, mais seringa, porque você fez uma promoção, né? No máximo, você vai tirar... Não tem uma Black Friday para isso, né? Não existe Black Friday da saúde. É um mercado mais complexo. Mas agora, dando visibilidade para o time, a gente fala assim, olha, você fez uma campanha aqui, você deu um desconto aqui, só que você aumentou o seu volume, mas o que você perdeu em preço não compensou. Então, a gente consegue mostrar numericamente por que não seguir com uma ação novamente, por que não fazer desconto. Então, aí vem a importância do vínculo do nosso trabalho como pricers dentro dos negócios, né? A gente mostrar, nem tudo que é rápido faz sentido, né? Porque, às vezes, você consome tanto da margem, consome tanto do preço, que você, às vezes você não consegue voltar. Voltando por aquela questão de percepção do valor agregado na ponta, né? Para o cliente, ou para o médico, ou para o hospital, que são nossos principais clientes. Às vezes você reduziu tanto o preço, que você vai voltar no hospital para vender daqui a 3 meses no preço normal, o cliente não vai aceitar mais. Mas você estava vendendo essa seringa a R$1, 3 meses atrás, porque agora você está vendendo a R$1,50. Não faz sentido, mas a gente não vai pagar. E a Marília comentou há pouco que a gente roda muitos business cases lá na área. Então, a gente consegue exercitar isso de uma forma onde a gente consegue comprovar. Então, se você for por esse caminho, o seu resultado vai ser esse, porque você está prevendo essa perda de volume ou esse incremento. E muitas vezes as nossas sugestões, né, Má, elas são embasadas na cesta. Então, assim, vamos parar de olhar para a SKU? Vamos olhar a cesta? Então, se eu reduzir esse preço, porque eu vou precisar de um posicionamento melhor, porque o mercado não paga mais por ele,
porque eu tenho uma concorrência que já tem uma tecnologia um pouco melhor, mas olha, eu tenho mais esse, que dentro dessa cesta faz sentido para o cliente. Né? Faz sentido para o hospital, faz sentido para aquele determinado mercado. E talvez o concorrente não tenha, né? Ele tem aquele SKU que tem uma tecnologia melhor do que a nossa, mas ele não tem a cesta completa, não tem o portfólio completo, enfim. E o inverso também é verdadeiro. Então, eu acho que o exercício que a gente pratica ali todos os dias é fazendo essa predição aí, né? Tentando fazer essa predição de uma forma ainda bastante manual, mas a tecnologia tem ajudado muito. Mas já com metodologia, né? Porque sem dúvida. Acho né, a minha visão externa aqui é muito assim, né? Essa parte de pricing é uma disciplina nova, a gente sabe, mas ela é muito pautada em 3 coisas, né? Tecnologia, igual a gente está conversando, uma parte de método, de metodologia, mas também tem uma parte de crença. É igual você falou assim, pô, eu tenho um analista que fala assim, pô, mas 90% de mais já não tá bom? Pô, mas não daria para ser 130? Pô, mas por que precisa ser 130? Então vem também uma parte muito de crença, né? E você falou muito que metodologia também pode ser pautada, por exemplo, no custo. Só que é uma coisa que... Aí eu tenho uma pergunta para você, Elaine. Por exemplo, em que momento faz sentido eu usar uma metodologia de pricing baseada em custo? Porque, assim, o custo não necessariamente... Vamos supor, eu gastei tantas horas para fazer tal coisa, eu gastei... É a mesma coisa da água, por exemplo. Por que a água, o custo dela, talvez, para fabricar essa garrafinha de água aqui é R$1, em vários lugares eu tenho valores distintos de venda? Porque, então, quer dizer que eu não estou muito baseando no custo. Mas você vê algum cenário que faz, não, esse cenário que, desse contexto, vale a pena levar o custo em consideração para a price? Para mim não faz sentido, Caio, porque se eu tenho uma variação de custo aí, a maioria dos nossos produtos são importados, a gente está com uma volatilidade cambial importante, gigante, né? Então, se eu ficar movendo o preço conforme o meu custo, não faz o menor sentido, né? Então, eu passo uma imagem para o mercado errada, né? Que eu tô lá a tocar. Eu não acompanho o mercado porque a gente não tem esse dinamismo, então eu não sei como é que o meu concorrente está reagindo a isso, porque ele também não tem a informação tão ágil, assim como nós não temos. Então, para mim, não faz sentido, né? Não se aplica. O que a gente tem feito muito é desafiar esse modelo. A gente entende que a companhia vai sempre olhar para a margem, a gente entende que eles sempre vão dar um driver. Então, eu preciso de tanto de rentabilidade nesse produto. E aí, o nosso papel é dizer, consigo, não consigo, por quê? E muitas vezes a gente, não conseguindo posicionar o nosso produto num preço que seja favorável para a gente consegue muitas vezes voltar para o global e falar, olha, eu preciso de uma melhora aqui, eu preciso reduzir o meu markup que fica na fábrica nesse formato, eu preciso disso porque isso se torna inviável para o mercado no Brasil ou para a região da América Latina como um todo. Então, eu acho que no mercado de saúde o preço está muito embasado em valor, na tecnologia que aquele produto oferece e no que ele pode trazer de benefício aí para o usuário final. Para nós como pacientes. Não, é para todo mundo, né, que acaba, né, usufruindo desse tipo de serviço. Mas uma coisa que eu discuto muito com o Felipe lá dentro também, aí trazendo um contexto nosso, por exemplo, o Felipe tem os dados, né, gera os dados junto com os sócios, olha a questão do custo da estrutura, só que em todo momento ele fala, cara, nem me conta. Eu não quero esse lastro para mim. Porque o que vai me ajudar a saber quanto que está custando? Eu preciso que o Felipe venha para mim e fale assim, cara, o valor de hora aqui do projeto, aqui de desenvolvimento, que você está ponderando aqui, está factível. É isso que eu preciso saber. Eu não quero nem saber da margem atrelada no custo, porque, de novo, é uma informação talvez que vai ser desnecessária. Porque eu fico pensando muito assim, numa analogia muito ruim aqui, mas, por exemplo, essa maçã custa 2. Eu já estou ancorado em 2, que ela me custou 2. Então, fica criando essa crença limitante, talvez assim, se a maçã é 2, eu consigo no máximo ali 4. No máximo 5. E eu vou indo tendo esse lastro que ele é um pouco desnecessário até. Porque, por exemplo, o aeroporto não tem esse lastro. Porque ele sabe quanto custa. Exato. E por que no aeroporto ele consegue Porque cobrar? as pessoas que estão lá estão dispostas a pagar por ele. Sim. É o posicionamento, é onde está, é a oferta. Mas é injusto. Eles conhecem os clientes que circulam ali e a média do poder aquisitivo Exato. dessas pessoas. Então, eles fazem um cálculo de fora para dentro, não de dentro para fora, né? Exato. Então, eles tiram esse viés. É igual, por exemplo, mas assim, a maioria, o senso comum é de tipo assim, mas é muito injusto. Mas pelo amor de Deus. Tudo bem, gente, eu não estou querendo entrar nesse viés, mas, por exemplo, Rock in Rio. Você vai no Rock in Rio,
Um copo de cerveja é R$10, R$12. Não, se fosse Por 10 quê? reais, tava bom Porque ainda. exato. Tem tempo que você foi nesse Rock in Nossa, Rio? quem precificou isso? Tem muito tempo. Que ano que você foi nesse Rock in Rio? Se fosse assim, até eu ia. Então, porque eu fico pensando assim, pô, mas é R$10 lá o copo de cerveja. Meu amigo, você pagou 600 no ingresso. Exato, exato. Aí, cara, fica difícil também muito contrastar. Então, de novo, é quem tá frequentando, é o ambiente e tudo mais. Então, assim, é muito uma ideia de posicionamento. Mas, assim, se não tiver também essa ideia do, mas já tá com 90 de margem, por que ainda eu preciso me esforçar para mais? Cara, para trazer saúde pro negócio. Eu acho. Mas, Caio, eu estaria mentindo se eu te dissesse que a gente não olha para a margem. A gente olha muito. Sim. Tá? E tem que olhar até que você recebe uma porque diretriz precisa também, né? ser lucrativo, né, Felipe? Quando a gente fala de lucratividade, eu estou olhando para a medida de receita menos custo, né? Quando eu olho para a rentabilidade, como é que aquele negócio se paga? Sim. Como é que eu faço toda essa cadeia girar para que ele seja sustentável? A gente olha para a margem, sim. E é um caminho, né? É um change management, é uma mudança de mindset que a gente precisa ter e trazendo metodologias para agregar nesse posicionamento mais eficiente, eu diria, né? Não vou mentir, a gente tem algumas linhas de negócios que precificam baseado em custo e o nosso trabalho é esse, né? De recomendar, de sugerir, de também entender, né? Então, às vezes eu estou falando de um canal público, que tem um pricing point diferente. Às vezes estou falando de um canal de pesquisa, às vezes estou falando de grandes laboratórios, às vezes eu estou falando de um canal farmacêutico. Então, assim, precisa realmente entender onde é que você está, onde é que você quer jogar e a que preço você vai estar ali. Com certeza. O cenário de vocês, né, conversar com vocês é muito interessante, que eu fico aqui pensando assim, como vocês falam a língua dos dados, né? Vocês falam mais dados do que português e inglês, né? Qualquer coisa, né? Porque tem muitas áreas, é claro, dados ele é importante em qualquer área, né? Hoje qualquer área de uma empresa vai falar e tem que falar a língua dos dados, né? E a gente fala muito de um tópico que é alfabetização de dados, né? Porque é um tópico que a gente não é alfabetizado, né? Eu tenho uma quantidade de achismo ainda no mercado muito grande, né? E para vocês, assim, não pode ter achismo, né? Não tem essa conversa. Como é que vocês tratam esse lado educacional, de formar pessoas, de gerar cada vez mais conhecimento para as pessoas envolvidas ali na área de vocês? Porque, assim, vocês falam a língua dos dados puramente, né? É interessante sua pergunta, Felipe. A área de pricing na empresa que eu estou atuando no momento, ela foi criada com a vinda da minha posição, acredite se quiser. Foi mais um movimento de carreira que eu fiz, então eu saí da área de planejamento financeiro e migrei para a área de pricing. Então, eu tive a feliz experiência de conseguir olhar isso tudo de perto, assim, de criar do zero, né? E de conversando com pessoas, de fazer benchmark. Eu tive a felicidade de que, assim que a gente implementou o departamento, a gente conseguiu emplacar uma política super bem escrita, onde foi importante todo mundo entender. E por que a gente tem política hoje, né? Porque a gente não tem todas as regras ali dominantes do preço e tal. Então, você precisa jogo, ter né? algumas barreiras. Então, você pode ir até aqui, daqui para lá tem uma escala maior de aprovação. Então, eu tive a feliz oportunidade de participar dessa construção como um todo. E a capacitação, o engajamento das pessoas é fundamental, né? Então, você precisa circular entre as pessoas, você precisa estar entre os seus stakeholders, você precisa de patrocinadores. E quando você começa a comprovar ali o efeito que isso traz, é muito recompensador, sabe? A gente capacita o time muito, né, todos os dias. A Marília é super bem vista ali, então todo mundo fala assim, nossa, vocês salvam a minha vida. Não, e muitas vezes a gente está ali fazendo... trazendo um insight, né? Uma ideia, uma intenção ali disruptiva para fazer com que a pessoa pense de forma diferente. Então, é uma disciplina muito nova. A gente também fez a expansão aí da nossa área de pricing para uma posição também LA.
Então, a gente tem uma pessoa aí com 10 anos de carreira que vem suportando também essa transformação dentro da companhia onde a gente está, trazendo metodologia, trazendo bagagem, trazendo experiência, de muitos setores, né, por onde essa pessoa passou. Então, essa troca é muito importante. A gente tem aprendido todos os dias, né? E trocar é fundamental. E aí, falando agora também sobre como a gente consegue passar essas informações para as pessoas, a gente também a gente já fez 2 treinamentos formais, né, sobre pricing mesmo. E foi bem legal, porque para também aterrissar todo mundo na mesma página, para a gente, né, mostrar como funcionam nossos testes, porque a gente realmente a gente acabou gerando muitos dados de pricing. Alguns gráficos meio monstruosos, assim, algumas coisas que a gente de economia gosta mais, os gráficos de dispersão, umas coisas que a gente olha, nossa, lindo, mas às vezes para quem já é um pouco avesso a número, já se assusta e não quer Porque talvez olhar. Você mostre um tipo de gráfico ali que talvez uma pessoa que não tenha uma materialidade na matemática, na estatística, olha e já fala assim, rapaz, isso aqui é um negócio meio esquisito. Você pega um gráfico de vela, a gente acha lindo. A dispersão é linda, né? Quando outra pessoa vai olhar, nossa, mas eu não quero olhar isso aqui é estranho, vou pro Excel, né? Sim. Então, a gente também tem que tomar esse cuidado, da gente explicar, né, muito bem como funciona e o que a gente tem de ferramenta, para a pessoa não bater aquela aversão, tá muito difícil, vou pro Excel, vou fazer as coisas em paralelo, né? Então, a gente também tem que ensinar para gerar credibilidade sobre o que a gente faz, sobre as nossas bases de dados, sobre os nossos relatórios, para a pessoa falar assim, não, aqui é uma fonte segura, é uma fonte que eu consigo entender, que eu acho que também tem isso da nossos usuários saberem entender as informações, para usar aquilo no dia a dia, né? E não ficar gerando trabalhos paralelos. Né? E vai muito naquele âmbito de pessoas, né? Mais uma vez. Porque, assim, Exato. vocês são muito um farol, né? Para a companhia. Como você estava falando, não são vocês que precificam, né, no final das contas, né? Mas vocês dão explicabilidade para todos os cenários, né? Olha, isso que você quer fazer, vão ter essas consequências, isso vai acontecer, né? Provavelmente. E se você não souber passar essas informações, né, e passar no sentido de uma forma humana mesmo, né, olha, eu estou trazendo um negócio fácil para você entender, né, e você confia no que eu estou te falando, porque senão também o trabalho de vocês serve para nada, né? Se a pessoa falar, ok, beleza, mas eu vou fazer tudo diferente, não serviu para nada, né? Dash lindo, vou fazer no Excel. E aí vocês não servem para nada. E é um desafio também, imagino, né, vocês... Agora, talvez, que a área já, né, tem mais maturidade, mas eu imagino que no início, né, vocês enfrentaram grandes resistências para poder ir convencendo as pessoas de que, olha, segue aqui os meus insights, segue a luz que eu estou te trazendo, ou não? Foi tranquilo? Não tem nada de tranquilo nessa jornada. Foi bastante desafiador. Mas assim, na minha experiência, eu tive bons patrocinadores que elevaram o tema dentro da companhia e trouxe aí a importância de se olhar para esse tema, para essa disciplina, e com um olhar muito estratégico, de sair ali do meu cost plus para uma precificação mais estratégica. Hoje eu falo que a gente tem política porque ela é meio que um goleiro, né? Você precisa... ficar cercando ali de que você vai até aqui, porque aqui eu garanto ali uma certa lucratividade, uma rentabilidade importante. Mas a gente vem caminhando aí para corredores de preços, para grades de preços, então é o meu preço ali atrelado a um determinado volume, enfim. A resistência foi tamanha, porque você tira as pessoas da zona de conforto, né? Você faz ela pensar diferente, você faz ela... Você fala, por que você sempre fez assim? Então, vamos tentar assim, vamos tentar daquela forma. Mas é um caminho. Eu acho que o que facilitou nessa jornada e que eu acho que a gente emplacou foi ter essa política, onde a gente já conseguiu ter um pouco de governança sobre os preços que eram praticados. E depois, com histórico, né, com dados históricos, você consegue... ter mais subsídio para fazer aí as nossas recomendações mais assertivas, muito mais prescritivo de agora por diante, né, ou uma análise muito mais diagnóstica, né, procurando ali causa e efeito, como a Marília comentou, né, que é a parte da elasticidade. Então, eu tenho ali uma relação muito importante de volume e preço.
Se eu aumento o volume, eu baixo o preço, se eu baixo o volume, né? Então, é uma relação muito sensível, assim. Mas eu acho que a jornada foi dura, foi árdua, mas ela é muito recompensadora, assim, porque os benefícios que ela traz é interessante. E vocês estão assim, fazendo o ponteiro do negócio mover, né, com severidade, tanto para o benefício, né, quanto para o malefício. Mas é uma parte muito importante a gente ter essa atenção e ter metodologia. Porque, assim, se você não tem metodologia, igual a Maria estava falando, para convencer os outros, vai ser uma conversa. Não vai ser por dados e fatos, né? Então, assim, entendo muito que vocês precisam mostrar muitos dados, mas não só mostrar os dados. Eles têm que ter uma metodologia embasada, porque senão a pessoa vai olhar e falar assim, cara, você veio aqui, mostrou um monte de gráfico, um monte de coisa, mas não me convenceu, não. E aí fica muito complicado, né? Ainda mais que vocês estão com essa metodologia para fazer a empresa, né, andar como um todo, né, melhorar como um todo. E acho que volta de novo no ponto que o Felipe falou, cara. Aí é convencer as pessoas, é sentar para conversar, é fazer as negociações. Mas, de novo, aqui é uma matéria técnica que, né, se deu certo, realmente o ponteiro muda, né? Eu acho que isso deve ser muito recompensador, né? Porque você está trazendo resultado literalmente no DRE da empresa. Né? É até um exemplo de como as análises de dados fazem a gente tomar algumas decisões até que talvez a gente não pensaria. Vamos um exemplo. Tem vezes que é mais vantajoso a gente não vender um produto do que vendê-lo. Isso é um Porque troco bacana. tem vezes que a gente vende um produto e o custo dele é tão alto, ou a gente não consegue vender por um price point ideal, que se a gente vende, a gente gera mais prejuízo do que o lucro naquela venda. Então, a gente precisa comprovar, olha, não vamos vender, deixa isso aqui como está, até a gente conseguir, né, estruturar direito, ou baixar custo, ou tomar alguma decisão. Porque se a gente vender, a gente vai ter prejuízo de tanto. Então, é um exemplo de... É uma decisão que... A decisão do negócio é sempre, vamos vender. Ela é contra-intuitiva, né? Muito. É o contrário. Você, às vezes você precisa... Como convencer uma pessoa que ela não deve vender aquele produto. E todos aqueles produtos que eu importei, eu faço o quê com ele? Exato. Não, sim. Que, por exemplo, aí vai começar a surgir um monte de perguntas. Por exemplo, pessoal da logística. Eu falo, tá, o que eu faço com esse tanto de parado aqui? Vai afetar meu baixo giro. Né? Eu tenho indicadores na logística, eu não posso ficar com o negócio muito tempo parado, eu faço o quê? E então, aí assim, a maturidade, né, Caio? A gente volta de novo no ponto de maduro, né? Quando a gente trabalha em alguns business cases onde a gente é convidado, né, Mar? Muitas vezes ele se torna inviável mesmo para o mercado onde a gente está. Então, hoje, a gente consegue, muitas vezes, travar a vinda de um determinado produto no ponto inicial, sem antes mesmo de pedir o registro para a Anvisa. O que acontecia no passado era que a gente lançou um produto disruptivo, super importante, ou mais um produto ali dentro daquele portfólio. Vamos trazer, precisa expandir para todas as regiões. E trazíamos. Né? Então, a gente entrava ali com custo de registro, Anvisa, processos, levava 2 anos. Quando chegava no Brasil, no nosso DC, a gente não conseguia vender. Então, faz parte ali dessa maturidade, da evolução mesmo, né? Então, a gente aprendeu muito também. Sim. E fora que hoje, no mercado de vocês têm um fator dólar, né? Muito. Exato. Que é uma loucura, né? Exato. Literalmente uma loucura. É uma verdade que muda todo dia, né? Exato. Que aí é um multiplicador bom, né? De trabalhar, né? Que assim, a análise que você fez hoje, né? Você tem que comunicar ela rápido, porque daqui... Quando a gente não importa o produto acabado, a gente importa a matéria-prima para produzir nas nossas fábricas locais. Então, você está dolarizado, não tem jeito. Porque, né? Eu não sei se quem nos ouve consegue ter um pouco da tangibilização do que é o trabalho de vocês em termos de dados, mas é um negócio, assim, fantástico, né? Porque é uma equação, cara, muito grande e muito complexa, né? E cada vez mais, o que é a tendência? É a gente inserir mais variáveis, né? Porque a gente saiu da variável custo, né? E viemos evoluindo. A partir da que a tecnologia evolui, a complexidade do que a gente consegue fazer também evolui. Exato. Né? Então, vai se tornando possível fazer coisas que antigamente eram só ideias e a gente vai incrementando, né, toda essa equação. E imagino que nesse ponto, vira e mexe, vocês devem ter alguma ideia, né? E se a gente passar a considerar esse ponto agora? Mas a gente fez isso, inclusive, acho que faz umas 2 semanas. A gente colocou uma variável câmbio nos nossos relatórios. Porque a gente precisou colocar isso, porque estava
A variação do câmbio do que a gente tinha projetado versus o atual deu 15% de variação. 15% é muita coisa. É bastante. E nem sempre você consegue aumentar o preço nesse tanto para você compensar. Então, onde a gente consegue mitigar, né? Então, a gente fez exatamente isso. Tá aí a precificação não baseada em custo. Exato. Mas esse ponto é muito interessante que você trouxe, né, Felipe? Tem um indicador que a gente usa dentro da corporação, que ele veio do global, tamanha a importância do assunto pricing, que é o Price Effect. Então, hoje a gente tem uma métrica, a gente tem um objetivo de Price Effect que a gente monitora por negócio, por portfólio, por linha de produto. Então, é super interessante. E é isso, né? Uma equação que só evolui. E aí, houveram muitas discussões, assim, qual é a metodologia correta para a gente fazer o Price Effect? Eu considero ali o meu delta preço pelo volume atual ou pelo meu volume inicial? Então, a literatura te mostra uma coisa, a prática te mostra outra e tem várias vertentes, né? Então, você tem que começar a lidar com todas elas e aprender com todas elas. É interessantíssimo. complexo, Você tem que ter cabeça boa e calma no caos, né? Exato. É o mundo que a gente vive hoje, é o mundo que vocês vivem, né? Você vive muito esse mundo, né, Elaine? Vocês têm que ter... Calma no Você caos. tem que aprender Eu a ter adorei tranquilidade no essa, caos. vou levar. Mas é verdade. Calma no caos. É verdade, eu aprendi. A duras penas eu aprendi isso. Né? Eu falava assim, não, agora está resolvido. Agora a minha vida está resolvida, os problemas estão resolvidos, tudo vai correr às mil maravilhas. Cara, não vai. Não vai. Não vai. Tudo vai mudar. Então, eu deito a minha cabecinha no travesseiro e falo, novos desafios amanhã. De onde vai vir a novidade? Nada mais certo que a temporalidade das coisas. E eu fico só curioso. Eu fico só pensando, de onde vai vir o que eu não estou esperando amanhã? O problema que eu não estou esperando. E assim, né? Eu acho que Mas isso é um problema do Felipe de amanhã. Uma coisa de cada vez. Senão fica doido a cabeça. Ele que resolva, né? Exato. Mas eu acho que mostra muito, né? Até em termos de trajetórias profissionais, né, Elaine? Porque conta um pouquinho pra gente como da contabilidade, administração, para BI e praça em dados, né? Porque, apesar de contabilidade ser muito números, né? Tenho certeza que há uns anos atrás você não pensava nessa cadeira tão diferente, né? Não. Do que você se formou, da que você Interessante começou sua essa pergunta, carreira, né? Felipe. Eu já me fiz... já parei para refletir sobre isso em alguns momentos, sabe? E aí teve um gestor meu que falou assim... Eu brincava que eu deixava a vida me levar. Eu ia aceitando os desafios e eu ia crescendo e eu ia querendo mais. Eu sou muito curiosa, então e a minha paixão por números, né? E ele uma vez me desafiou e falou assim, quem disse que você não foi protagonista da sua carreira? Então, muitas vezes, aquela curiosidade, aguçar aquele instinto de querer entender um pouco mais, de querer entender melhor. Mas por quê? Mas e se? E aquilo? Então, acho que isso foi me trazendo combustível para que eu quisesse sempre mais, né? Então, chegou um tempo onde também o planejamento financeiro já não fazia tanto sentido e eu, de novo, tive a feliz oportunidade de conseguir fazer transição de carreira para inaugurar e implementar a área de pricing de uma multinacional super renomada e reconhecida aí na BD, então, no mercado. Sou muito feliz, né, por isso, mas é uma jornada, né? E aí, depois de pricing, veio o time de BI. Então, assim, lembra daquela máxima? O ruim de ser pau para toda obra é que toda hora tem obra. Exatamente isso. Então, depois veio um time de canais, depois veio um time de BI, depois tem um time de pricing. Então, e é uma jornada. E eu acho que não para por aí. Se é desafiador e tem a ver com dados, coloque na conta da Elaine. Né? Pode colocar. Ela deve ter uma caixa assim, Mas acabou de projeto falar esse negócio da desafiador com obra aí, dados. cara. Ela passa lá no início do dia e fala, deixa eu ver o que é na caixa pra mim hoje, assim, né? Tudo vai parar na conta dela. Mas tem que tomar cuidado com esse negócio da obra, que isso é verdade. Se é pau pra toda obra, todo dia tem obra. Aí, ontem é esse. Só que eu fiquei muito pensando aqui, né? Acho que está bem tangibilizado para a audiência a complexidade do que a gente está falando aqui. Muitos SKUs, tem que ter metodologia, não dá para ajustar um a um. Eu tenho formas de ajustar, acho que tá muito claro, né? Mas um ponto que eu acho que é muito interessante a gente conversar
Como é que vocês têm visto, e aí fala um pouco mais de tecnologia mesmo, na praticidade, assim, cara, quais foram as últimas tecnologias que surgiu? O que vocês viram que agregou muito valor? Pô, uau, o Power BI apareceu e resolveu muito problema. Qual o tipo de problema mais específico? Quando a gente está falando muito de tecnologia para ajudar vocês, que a gente já chegou no consenso que sem tecnologia essa disciplina de pricing não estaria evoluindo o tanto que está evoluindo, mas o que vocês descobriram, seja recente ou não, em termos de tecnologia, que tem trazido valor mesmo nessa nova disciplina de pricing? Acho que a gente pode citar um exemplo saído do forno há pouco tempo, né? Um projeto grande, saiu do forno nos últimos 2 meses, que é um aplicativo que a gente fez dentro do Power Apps, junto com a Lean, para realmente a gente conseguir otimizar e padronizar as nossas análises de rentabilidade, né? Porque, como a Elaine disse, são 9 unidades de negócio que a gente tem, a gente atende várias pessoas e são todo mundo, mas a minha é diferente, mas a minha é especial. A minha diferente pega, né, Elaine? Todo Pega mundo, muito. não, mas eu faço assim. Não, mas você vai ter que fazer um aqui. pouquinho diferente pra mim. Né? Então, e cada um acabava fazendo as suas bases em Excel e aí, imagina, mas só que quem ia receber a informação era um único time, ou a gente, ou o time da liderança. Imagina, cada um recebe 9 templates diferentes, 9 fontes diferentes. E como você centraliza isso? Como você, eu quero avaliar esse cliente vende nas 9. Como eu consigo compilar tudo? Sendo que a informação de fulano está na célula A, a de ciclano está na célula B. Como você faz isso? Então, veio a ideia do aplicativo, todo mundo colocar as propostas no mesmo aplicativo. Então, a tecnologia do Power Apps ajudou muito nessa questão, porque realmente chega uma hora que o Excel é maravilhoso, só que chega uma hora que ele não comporta, né? A gente não dá para rodar tudo nele. É igual você tinha acabado de dar o exemplo, né? Quando foi rodar uma análise de pricing, bate num processamento do Excel que ele não vai mais pra frente. Né? Ele fala, se você não parar, eu paro. Se não parar, eu paro. Se for sexta-feira, para mais cedo, você sabe. Né? Não, a gente brinca 4 horas sexta-feira, Excel já... Ele já desiste. Não, já desiste. Entendi. Então, o Power Apps tem ajudado, sim, né? Sim, ajudou bastante. Claro, né? Aí tem um desafio de como é uma tecnologia nova, as pessoas, às vezes, elas tentem... Apesar da gente pensar, nossa, é intuitivo, o usuário vai saber mexer naquilo ali. É óbvio, porque é só clicar aqui. Só que às vezes não é óbvio pro usuário final, né? É muito interessante. É uma coisa que a gente brinca lá, muita gente tem um time de design, né? Então tem a parte de UI UX, que a gente tem muita preocupação, né? Que é essa parte de user experience e user interface, ou seja, eu tenho que ter uma interface pensada, eu não posso sair jogando as coisas no aplicativo. E eu também tenho que me preocupar muito como é que está a experiência desse usuário. Né? Igual, por exemplo, hoje em dia vocês percebem que tem muitos aplicativos, até mesmo de gestão financeira e tudo, que ele não tem mais aquele onboarding que é assim, clique aqui para ver isso, clique aqui. Não, ele só te joga lá dentro. Como é que o usuário sabe onde ele tem que clicar e ele tem que fazer? É muito uma questão dessa disciplina, né, de UX. Só que mesmo assim, o usuário, cara, ele faz coisas que são inacreditáveis. Ele sempre dá um jeito de fazer diferente. E são aprendizados e são aprendizados de projeto mesmo. Sim. Né, nessas resoluções de final de ano, eu e a Elaine conversando, falou assim, mas o que você faria diferente nesse projeto? Eu falei, cara, tanta coisa. Se a gente tivesse voltado lá do início, com outra cabeça, teria feito tanta coisa diferente, porque o bom é que a gente usa a experiência para fazer melhor daqui para frente. Exato. Tem que ter um aprendizado. Aí a Elaine vai lá aceitar outro projeto. Então, sabe aquela ideia lá? Dá pra colocar agora em prática. Agora vai, né? Mas eu digo muito que uma métrica de sucesso para mim, falo sempre com o pessoal lá na linha. Se você terminar um projeto e não tiver vontade de mudar pelo menos uns 50% dele, você está precisando estudar mais e aprender alguma coisa nova. Porque, assim, é fato. Você vai aprender na jornada daquele projeto. E se você chegar no final e não tiver vontade de mudar muita coisa, assim, sabe? O problema é quando a gente tá no meio e quer mudar tudo, né? Não, mas isso é normal. mas é o desafio, né? Que a gente estava falando de maturidade. Porque realmente é o que vai acontecer. E até os desenvolvedores lá na Lean, quando eles são júnior, eles vão... uma das coisas que a gente treina, faz muito o treinamento mesmo com eles, né, do mental, é que assim, não se iluda que, nossa, eu tô num projeto difícil aqui, acelerado e tudo mais. Aí tipo, acabou esse projeto, meu amigo. Não vai acabar, é 2 dias, prepara que vai começar outro. Então assim, se você quer um lugar onde você tem paz, faz tudo do mesmo jeito todo dia, aqui não é um lugar para você. Porque a única certeza que tem no nosso trabalho é a mudança.
lá é a única certeza. Assim, quando o projeto começa, a gente nem desespera mais, né? O cliente fala, não, vai ser assim, vai ser assado, vai ter um negócio assim, vai ter um negócio assado. Verdade. A gente pensa, tá. Vamos tocar, Sei o trabalho que vai dar, mas às vezes é tailor-made mesmo, né? Não, mas eu acho também que existe um processo, cara, de capacitação do cliente, e é uma capacitação muito empírica, né? Eu tenho muita propriedade para falar. Quando o projeto termina, o cliente fala assim, nossa, cara, eu não sabia como é que era ser ponto focal de um projeto de software. Nossa, eu aprendi tanta coisa, eu vi tanta coisa, e não sei o que. Eu falei, cara, mas é exatamente isso, porque você nunca tinha tocado esse tipo de coisa. Então, a pessoa vai ali empiricamente aprendendo muita coisa. Igual de vez em quando a gente tem umas conversas internas lá, que, né, algumas pessoas chegam assim, eu acho que eu devia fazer uma pós em gestão de projeto. Eu devia fazer uma pós para poder ter mais teoria. Tudo bem, conhecimento é sempre muito válido, mas nada ensina mais do que esse conhecimento empírico, de ver o negócio tomando proporção e tudo mais. Mas também, de novo, a palavra que a gente está falando muito aqui, de maturidade, é o seguinte, é entender que o projeto ele tem que cumprir o seu propósito e não abarcar todas as mudanças e aprendizados que teve enquanto ele. Então, assim, a gente tem que sempre ter essa disciplina de puxar o cavalo de novo, né, para dentro da fazendinha, porque se você deixar ele solto, ele vai embora. Então, assim, é sempre se lembrar assim, cara, qual que é o propósito? A gente está aqui para resolver o quê? Qual que é o objetivo de sucesso desse projeto? É isso. Nós estamos no caminho para isso? Estamos. Mas podia ter um outro caminho com 1 milhão de outras coisas. Podia, mas não é a hora. E aí tem que ter esse respiro, né, e realmente assentar. Mas a vontade é sempre... Porque, assim, e que bom que tem essa vontade, gente. Porque é o que o Felipe falou. Se o cliente também não tem vontade de melhorar nada, é muito estranho. É muito esquisito. E eu já... Desconfie. Eu já tive, assim... Não é métrica de sucesso. Eu já estive em projetos na Lean que foi exatamente isso. Cara, a gente fazia tudo, aí o cliente tudo assim, não, tá bom. Eu, não, mas não tem nada para ponderar? Não tem não. É exatamente isso aí. Não, mas é exatamente isso aqui na ponta da caneta, é exatamente isso. Aí eu liguei pra Ana e falei, tem coisa errada aí. Na hora. Tem coisa errada aí. Nossa vida não é tão passiva. Não, eu falei assim, pode ligar lá que tem coisa errada. E tinha. Que aí, porque aí, né, a história por trás das cortinas. Mudou-se o time todo lá, os stakeholders, todo o projeto, os patrocinadores, e meio que o projeto foi colocado de escanteio. Entendi. Então ficou assim, já tá pago mesmo, deixa eles entregar o que quiser e tá tudo certo. Aí nós chamamos o cliente e falamos, cara, ficamos sabendo que o contexto mudou e tal. E aí, vai fazer assim vamos mesmo? Entregar tudo? Pra vocês querem entregar para engavetar? Nós. Eu falei, cara, vai ter que entregar para engavetar, porque mudou o foco. É uma tristeza, cara, é isso. Quando também entrega e não tem nenhuma ponderação, tem alguma coisa errada. Não conte com a gente para isso. Esse exemplo que a Marília deu do projeto que a gente tocou juntas, né? Na verdade, ele foi herdado aí para nossa área. E quando a gente... Apareceu na caixinha da Elaine. Apareceu na caixinha da Elaine e do time todo, porque a Elaine não faz nada sozinha. Nada. E a gente, eu me lembro, quando a gente se debruçou sobre ele, foi fazer um deep dive, falei, nossa, mas dá para fazer tudo diferente? A gente gerou um pouco de ruído, né? Enlouquecemos o Caio, enlouquecemos a Nanda, enlouquecemos a Duda. Chamamos o Felipe para conversar. Assim, tipo, a gente precisou parar e falar, vamos mudar a rota, precisa ser feito dessa forma, da outra forma. E aí, tempos depois, a gente vai para o Go Live do projeto, muito felizes com tudo que a gente construiu. É um projeto tranquilo. E aí você vai para a usabilidade do usuário, né? E tem um montão de melhoria para fazer. E aí a gente se depara e fala, por que eu não pensei nisso antes? Por que a gente não colocou em um projeto de uma complexidade tamanha? Como eu não pensei nisso? Como eu não pensei que o fulaninho ia clicar ali, não aqui? Sendo que era óbvio. Exato, mas a gente pensou em tanta coisa, porque teria tido tantas mais ações e requisições ali que... e é uma construção, né? Eu acho também que é muita gente ter uma atenção a como que começa as coisas, né? A gente sabe do contexto que foi do passado, mas ao mesmo tempo também, eu acho que é melhor assim, é melhor parar no meio e falar assim, cara, para as máquinas, vamos refazer, recalcular a rota, vamos dar um jeito do que deixar esse carro desgovernado. Chegar no final e na hora que o carro bater, aí vira o legista. Mas por que vocês não pararam o projeto? Por que vocês não interromperam? Porque vocês sabiam disso quando? Sabia no meio do projeto. Não parou por quê? Exato. Porque pelo menos eu tentei parar, eu tentei fazer as coisas. Eu acho que foi muito saudável, né, a sua entrada do seu time
para a gente poder estar falando de um projeto que, igual agora, ele está ganhando projeções, né, fora do Brasil e tudo mais. Mas, assim, quando a gente começa certo, a coisa tende a caminhar melhor. E o começar certo é muito numa linha assim, cara, é um projeto de software, ele vai ter mudanças, vocês vão aprender um monte de coisa ao longo do tempo, nós também vamos aprender, a gente tem que ter muito claro como que isso vai seguir e a gente tem que ter claro também que a entrega vai seguir, assim, o nosso objetivo aqui é o mesmo de vocês, a gente tem que estar de mão dada. Porque se tiver o objetivo desalinhado, igual esse cliente estava, não é que foi culpa dele, mas mudou. Só que a gente estava num super, né, engajado para poder entregar um negócio que ia ser usado, que ia ter engajamento, e o cara não estava mais nessa mesma página. E aí é muito ruim, por exemplo, porque para nós a gente faz o quê? Porque para nós é muito, né, eu sempre falo muito pro pessoal, essa é outra catequese que tem umas catequeses minhas que o pessoal fala assim, não aguento mais ouvir isso, mas não, tem Felipe, todo mês. Felipe tá bom para ir pro monastério, fazer o mas padre, tem missa né? todo mês. Porque assim, eu falo muito com o pessoal, né? Todo mundo que tá lá na lista, você pode chegar e perguntar. Tem uma pergunta-chave lá. O que a gente faz aqui? Né? Todo mundo ouve isso sempre. Se eu vou falar alguma coisa, eu posso falar dessa garrafa de água, mas eu vou aproveitar uns 5 minutinhos para dar uma reforçada na mensagem. Que é o que a gente faz, né? Então, assim, todo mundo vai te responder a mesma coisa. Que a gente não faz BI, a gente não faz Power Apps, a gente não faz nada. A resposta é a gente resolve o problema do cliente. Né? Porque as tecnologias pelas tecnologias, talvez ela não te resolva nada. Exato. E acontece em um projeto, às vezes, lindo, maravilhoso, mas seu problema é aqui, ele é lindo, maravilhoso, mas ele está aqui. Né? E é muito bom quando a gente tem dos dois lados a equipe do cliente e a gente querendo resolver o problema. Exato. A gente não quer implantar A ou B, a gente quer resolver o problema. E aí começa, né, de toda aquela conversa de processo, de negócio. O que é o problema? E a gente começa por aí e vai. E se o problema mudar ao longo do caminho, o que aconteceu basicamente foi que a gente olhou e falou, né, isso aqui não vai resolver o problema, então vamos mudar. Né? Porque no final do dia, a gente não quer ter um projeto que tem um sucesso financeiro do nosso lado. E eu acho que é a pior coisa já, né, como tudo, todas as experiências que a gente já passou por elas, é muito ruim quando o projeto te olha do ponto de vista de margem, né, o projeto foi bom, claro, mas o cliente não usa. Né? Essa é a pior métrica que a gente tem. A gente quer que use. É muito gostoso quando, né, os clientes ligam pra gente e falam, nossa, mudou aqui a realidade e tá acontecendo isso por conta do projeto. Isso é o mais gostoso da coisa. Né? Claro que a gente, né, temos uma empresa, temos que vender, gerar margem, etc. Mas o que a gente quer é resolver o problema no final do dia. Né? E é muito prazeroso. E até só para complementar também, assim, tem essa parte da missão da empresa, né, de proporcionar a transformação digital e tudo mais, mas no viés do comercial também, é uma coisa que eu falo muito com a Ananda lá. Eu preciso que dê certo. Por quê? Porque é muito mais fácil eu vender mais um projeto ou aumentar a parceria para quem já deu certo. Senão eu tenho que fazer uma aquisição de um novo cliente que não me conhece, que não sabe como é que eu trabalho. Então, assim, é muito mais fácil eu trabalhar numa linha de upsell e cross-sell com quem já é meu cliente do que eu ficar buscando potenciais novos clientes, tendo que gastar com um marketing, com outbound, com um monte de coisa. Sim. Então, assim, para a saúde da empresa também, é super importante isso, né? Mas, de fato, é muito frustrante você entregar um negócio que não vai ser usado. Mas, da mesma forma também, por exemplo, iniciativas que são super importantes e que elas não vão para frente, eu já tinha até conversado, né, Elaine? Quando você entrou, eu falei, tudo bem, que bom que entrou, o cenário é esse, tem muita mudança. Vamos junto, como a gente sempre foi. Só que, ao mesmo tempo também, né, com essa mudança toda, o nosso também está em destaque, o de vocês também. A gente precisa entregar algo que seja, né, relevante, porque esse projeto já tem anos que está rodando, tem todo um contexto para trás. Mas, assim, aí falando muito de uma forma particular, esses projetos assim, são muito interessantes, sabe? E desenvolvem uma casca muito grande. Por exemplo, aquela reunião, acho que não sei se você estava, que tinha, né, não vou citar o nome da pessoa, mas era um grande diretor de TI do seu grupo aí e tudo mais. Que aí o Felipe, a primeira reunião que ele foi fazer com o Felipe, e aí de novo, né, pessoas. O Felipe, preparou, o Felipe ligou pra mim e falou, não, quem que é esse fulano? Não, esse cara é assim, assado, ele é mais ou menos assim. Não, vou preparar uma apresentação bem legal pra ele aqui e tal. Eu falei, não, vai, Felipe, treina aí e vai dar certo. Não sei se eu lembro disso. Não, acho que talvez você não tava. Acho que era outra iniciativa, mas era ele que tava. Tá. Aí o Felipe foi lá, se preparou todo, foi fazer a apresentação. No segundo ou terceiro slide, o cara chegou, Felipe. Tá bom, vamos Tá bom. Já tá enrolando demais, vamos pra frente. Um minuto mais ou menos de apresentação. Cara, o Felipe ia ter 2 minutos de apresentação. Não.
Pode parar, vamos pra frente, você tá gastando meu tempo. Ó, o assunto é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Você dá conta? Ele, dou. Eu falei, então beleza, obrigado. Eu não sei o contexto, mas eu acho que eu sei quem é a pessoa. Você sabe, gente, sabe. Então, assim, é muito isso. Você dá conta de resolver o problema? Dou. Então, tá bom, então assim, resolve. você dá conta? Dou. Então tá tudo certo. É Não isso aí. importa, não gasta meu tempo. Boa. Não. Mas, de novo, eu acho que é muito essa ideia de processos complexos, projetos complexos. Isso tudo traz muita vantagem para todo mundo, sabe? Porque, por exemplo, eu vou levar no meu currículo, independente de acontecer, essa condução, né? Por exemplo, Claro. para a gente poder ter fechado essa expansão fora do Brasil, foram 10 meses de negociação e mais de 15 reuniões. Então, assim, faço cara, ideia. não é um negócio... Não é pequeno, né? Não é pequeno. E igual eu comentei com todo mundo lá. Isso nasce da questão da iniciativa Brasil ter dado certo, que senão essa conversa nem existiria. Confiança, essa parceria. Exato, na parceria e tudo mais. Mas nasce também de uma condução comercial, e aí, sem muita modéstia, muito da minha parte também de lidando. Porque tinha reunião que eu entrava lá, tinha 20 pessoas. Tipo assim, de tudo que é país. Um espanhol maluco rodando. Cada um falando espanhol cada um diferente. falando um negócio de um Ninguém jeito, entendendo ninguém entendendo nada. E vão pra Mas frente. dá certo. Mas no final das contas dá certo, né? Mas eu acho que é isso. Ou leva 10 meses para sair do papel. Não, mas essa é a outra expansão, é outro assunto. Mas eu acho que é muito isso, cara. De novo, né? Voltando no assunto até de pricing. Esse tipo de iniciativa que eu tô conversando é a mesma coisa que vocês lidam todo dia, que é o quê? É mover o ponteiro. Tá? Eu acho que isso é muito pro perfil de pessoas que querem fazer a diferença dos negócios, mas também que tem um apetite a risco. Porque é uma coisa que eu falo, o Felipe sabe disso, quando eu fui para a linha, eu falei assim, cara, que é uma empresa, eu vim de um contexto de uma empresa gigantesca, listada em bolsa e tudo mais, para uma empresa menor, só que assim, o Felipe chegou e falou, cara, aqui você move o ponteiro. Porque na outra experiência que eu tinha vezes que assim, eu fazia um negócio super incrível e falava assim, cara, parabéns, legal. Pô, às vezes também eu fazia um erro relevante, mas também falo assim, não esquenta a cabeça não, tá tudo bem. Era Então, pequeno assim, demais para no impacto de um negócio gigante, as minhas ações eram poucas, né? Mas aqui não, aqui a gente faz girar o ponteiro, assim, pô, cara, acertou, errou, aí você errou também é pesado. Então acho que, mas isso também faz parte, né? faz parte, mas isso também que vocês estão falando da área de pricing, eu tenho muito esse sentimento, igual o Felipe falou, cara, se errar uma precificação de um item lá que é um SKU ponderante, assim, que ele tem realmente uma relevância grande, e aí? E se esse negócio for para a praça, for vendido, faz o quê? Cara. A gente volta, arruma a casa, arruma o preço e põe na rua de novo. É isso, vamos entendeu? pra Vamos pra frente. Vamos pra Vamos pra frente, exatamente. Calma no caos. Calma no caos. Gostou, né? Não, Atuar. tem que ser calmo no atuar, caos. Tem que ser... Não, e é verdade, assim, se eu for ter desespero, meu amigo, eu não tenho vida não. Né? Que eu tenho... Estamos aqui todos, né? Fico uns 2 dias fora. Quando eu volto, assim, meu Teams parece uma árvore de Natal, em homenagem a esse momento que a gente tá, né? E vocês também, tenho certeza que vocês vão voltar, vai estar cheio de problemas pra Uma hora resolver, e né? meia que a gente tá aqui, já vai estar... Não, já vai estar cheio de coisa. Eu brinco que post-it você não pode rasgar ele não, você sabe, né? Não. Se você rasgar ele viram 2 atividades. Você tem que pôr fogo nele pra ele acabar. Você Aí rasga ele vai um, ele dividindo, vira ele vai outro. multiplicando, Muito boa, entendeu? muito boa. Não faço não. Tem que tomar mais cuidado. Né? Deixa eu entrar num outro assunto, Elaine, aqui. Claro. Né, que eu acho que vale muito também para nossa audiência, que são experiências aí que vocês passam e já passaram. E formação de time? Como formar time de disciplinas tão, podemos chamar de novas ainda, né? Desafiadoras, mercado é uma selva, né? Mercado é uma selva. Contratar, Mapa astral. reter, manter. Mapa astral. Avalia Mapa astral é uma boa. Conta pra gente. A seleção começa pelo time de futebol que a pessoa torce. Claro. Não, tô brincando. Não, tem que ter aderência. coesão no Tem time, que ter alguma né? coisa, Claro, cultura é tudo, exato. né? Claro. Tô brincando. É um tema importante, relevante. É muitas vezes difícil de encontrar todas as capabilities que a gente tem, mas o que eu sempre digo, assim, a gente nunca está preparado 100%, né? Eu nunca vou estar preparada para o meu próximo passo de carreira, para a minha próxima cadeira, assim. E eu enxergo muito isso também do meu time, né? Então, eu acho que a intenção de você pegar alguém que está pronto, que tenha mais vontade do que técnica ou capability, vai ser muito mais relevante do que você pegar um cara que é muito bom naquilo, que vai se desafiar pouco e vai construir menos, né? Então, eu acho que, assim, para pricing, a gente tem muito um viés de finanças, né, Mar?
quando eu fui recrutar a Marília, a gente teve bastante dificuldade, assim, a gente recebeu um shortlist de umas 6 pessoas. E o que chamou a atenção na Marília foi a força de vontade, a energia que ela empregava naquilo, a vontade de aprender, de crescer e a disponibilidade dela para aquilo, né? A gente não sabe tudo de pricing, né? Eu não sei tudo de BI, a gente está num constante aprendizado, mas eu acho que a vontade de aprender, a curiosidade, a humildade de dizer, não sei, me ensina como eu faço. Eu acho que isso é mais enriquecedor. Então, sim, é um desafio. Às vezes, você precisa da parte técnica muito atuante, né? Então, quando você vai repor alguém de BI, é básico que ele agora saiba de Power BI. Graças a Deus, a gente obsoletou aí algumas tecnologias. Mas o básico é que ele saiba de Power BI. Não é um requisito que eu tenho para pricing, né? Para pricing, a gente requer outras habilidades. Então, acho que essa é a beleza da coisa. Não é fácil, mas é possível. Mas é só para destacar, né? Olha que curioso que é a fala da Elaine, né? Existe uma máxima no mercado de trabalho que as pessoas são contratadas pelas capacidades técnicas e elas são desligadas pelas capacidades comportamentais, né? Então, eu contrato por hard skill, eu desligo por soft skill. Só que hoje está tão complexo o rol de capacidade técnica que as pessoas precisam ter, tanto em termos de tecnologia e tanto em termos de novas metodologias, que até mesmo para contratação eu não estou olhando tanto para hard skill mais. Estou olhando muito para soft skill. Perfeito. E principalmente uma capacidade muito na pegada de aprender, né? De um lifelong learning mesmo, de você pegar no currículo da pessoa e olhar assim, cara, ela corre atrás. Ela está sempre procurando aprender um negócio novo. Sem dúvida. Ela sempre está tentando olhar. E muito também numa pegada muito de um profissional em T, né? Que a gente fala muito assim, cara, quando eu estou indo contratar, eu não estou buscando o maior especialista do mundo já de bate-pronto. Eu estou procurando aqui uma pessoa que tem, cara, como se fosse um cinto do Batman aqui de um monte de habilidadezinha, mas ela tem um viés principal. É como se fosse uma estrutura de um T mesmo. Então, assim, até para contratar pessoas, está se tornando complexo. Exato. É muito igual a gente fala muito lá na Alina. Quando a gente vai olhar, a gente fica muito debatendo assim, pô, eu boto teste técnico? Não boto? Eu vou olhar uma questão de só currículo, mas quais são as perguntas certas que eu vou fazer aqui para poder pegar uma aderência de cultura, que é uma preocupação muito grande que a gente tem. A cultura é um ponto primordial. Você porque eu não posso... porque assim, aí de novo, né? É muito uma questão de vida também. Cara, a vida tende à entropia, porque eu falo que é um exemplo assim, se você pegar um cesto de maçã e colocar uma maçã podre, todas as outras maçãs vão ficar podres, tudo bem. Mas se for o inverso, se eu pego uma cesta de maçã podre e botar uma maçã boa, a maçã boa não transforma as outras em maçã boa. Exato. É tipo assim, ele é desaderente, eu não tenho uma igualdade de situações. Então, assim, é um ponto muito assim, eu não posso colocar gente ruim para dentro. E gente ruim eu falo assim, em termos de comportamental. O técnico, a gente dá um jeito. Ensina, tem tecnologia nova surgindo todo dia, igual, por exemplo, a gente está fazendo também uns experimentos. Tem consultoria para apoiar. Consultoria para apoiar. Então, você acaba ajudando. Só que, cara, é muito complexo você montar, ou principalmente hoje em dia, um time de tecnologia. De alta performance. Principalmente. Porque, assim, de tecnologia, pega lá um monte de alta performance, que entrega, que é engajado. É um desafio, né? E como é um mercado que muda muito, né? Muda muito, né, gente? Assim, teve um cliente, né? Nós implementamos um projeto para o cliente, passou um tempo, aí ele voltou querendo uma continuação, a gente falou, olha, será que, né, não vale você considerar a mudança do pouco do que a gente fez, das metodologias que a gente usou? Ele falou, mas foi vocês que fizeram, mas o mundo muda. Hoje em dia, no tempo que a gente acabou seu projeto até agora, existem outros paradigmas de desenvolvimento, de estruturação de dados, então, né? Tá assim, uma mudança... Todo dia tem uma estrutura nova, um modelo novo para fazer. Um jeito novo de fazer. Então, nesse mercado muito de tecnologia, claro que a gente olha várias coisas. A gente olha o hard skill, né? A gente olha, né, com certeza, a parte de cultura, sem dúvidas, é um negócio que a gente olha muito. Mas eu tenho um ditado muito bom, né? A gente tem um ditado muito bom, né? Eu prefiro frear um louco do que empurrar um tolo, né? Então, assim, aquela pessoa que ela não se move, que ela não tem aquele sangue no olho de aprender um negócio novo, de mudar, de ser aquele meio de maníaco, assim, de, né?
de aprender, Vontade cara, de em querer correr tecnologia atrás. não vai dar. Não vai rolar. Não vai dar. Não vai rolar. Eu diria que em qualquer área, né, Felipe? E é sempre um risco, né? Eu acho que o que te move a buscar uma outra oportunidade no mercado ou se mover, fazer transição de carreira, é muito seu momento de vida, seu momento pessoal, muito de perfil. Mas tudo é um risco, né? Quando a gente contrata, o Caio comentou, não sei se eu contrato pelos hard skills ou pelos soft skills, e eu também acho. Eu acho que a parte técnica a gente é capaz de ajudar a desenvolver, mas para mim o soft skill, o feeling, o querer, a vontade de acontecer, para mim é o mais relevante. Com certeza, né? Eu digo muito que é o cara que fala assim, tem gente que fala assim, eu não dou conta. Tem gente que fala assim, eu ainda não sei fazer. Exato. Essa é a diferença. E eu quero gente que fala, eu ainda não sei fazer. Eu ainda não sei Porque a fazer. tecnologia vai mudar. Exato. A gente vai ter que aprender tudo de novo. Tem hora que eu olho na internet e falo, lá vem de novo, outro cara com outra ideia. E boas, né? Né? Agora, então as coisas vão O mudar. problema é esse, os 10 boas. Ideias boas que você Não fala, é que faz cara, sentido? não é que vai dar Nossa, certo. droga, faz Exato. sentido isso Esse aqui. negócio. Não, Vou e trocar a um monte de complexidade de contratar uma pessoa é que, de novo, para mim, eu acho que o mercado de trabalho falta muito uma visão holística do impacto que é uma contratação. Cara, a contratação é um relacionamento profissional. Então, assim, a pessoa está acreditando que faz sentido para ela vir, por exemplo, para a Lean, e a Lean também está acreditando que faz sentido. Só que, por exemplo, cara, e se eu contrato essa pessoa e em 90 dias ela não rende? Eu tenho o direito de poder desligar. Perfeito. Mas tudo bem, mas e se ela saiu da empresa que ela estava para vir para cá e não deu certo? É uma responsabilidade compartilhada. Compartilhado, perfeito. Então, mas aí eu encontro... casamento. É um casamento. Mas eu, enquanto empregador, eu preciso ter essa responsabilidade de fato. Assim, eu não vou trazer qualquer cara, qualquer pessoa. Eu não posso fazer isso com ela. Até porque ela tem sonhos, tem objetivos, tem um monte de coisa. A gente está lidando com gente, não está lidando com número. Não é uma linha do Excel que eu venho e risco que eu desliguei a pessoa, cara. Tem todos esses impactos. Claro. Então, assim, é um ponto que eu falo muito lá, quando a gente está nessa parte de aumentar headcount e tudo mais, tem vezes a gente faz entrevista e as meninas chegam assim e falam assim, eu acho que dá. Não, se acha, não vai. Não vai. Vamos no sim, porque tudo que for diferente do Ou sim você é não. acredita ou fica. A gente só casa porque a gente é apaixonado antes. Isso ensina, então tem que ter paixão, tem que falar, é você. Cara, e é isso. diferente. A gente já fez umas entrevistas lá com as pessoas que estão no time, que terminou a entrevista todo mundo falou assim, essa pessoa? É unanimidade. É unânime. Aí tem outras entrevistas que é assim, cara, É, então, se eu fizer isso aqui, esticar aqui, dá. Colocou muitas variáveis, não dá certo. É o que eu falei. Falei, gente, A vida não é igual Power BI, que eu aceita tô variáveis. precisando de gente Não no é. time. Cara, espera um pouco. Espera mais um mês. Quando não- Faz uma decisão mais acertada, né? não, se Toma- terminar a entrevista, a gente não ligar um pro outro correndo e falar, vamos mandar a proposta agora, a gente fala, não, segura umas 4 horas pra não mostrar que a gente tá querendo tanto. não. A gente não Cara, contrata e assim, mais. é muito complicado. E aí adiciona a camada de complexidade de tecnologia. Porque, por exemplo, Exato. para contratar uma pessoa assim, um assistente administrativo, beleza, a complexidade do trabalho e tudo mais, tal. Não, eu vou trazer um desenvolvedor sênior. Pô, cara, tem que pensar muito no que vai fazer. Tem que pensar muito, que é muito triste. O fato de desligar uma pessoa também é muito triste. Mas você sabe que tem uma parte muito legal que é quando você também promove talentos. Isso é muito legal. Então, assim, a gente está numa área ali comercial, de excelência comercial, onde também é uma vitrine, né? Então, eu fico muito feliz quando a gente também consegue promover talentos e as pessoas migrarem de áreas e tocarem suas carreiras. Então, isso é muito legal também. Na cadeira do gestor, né? Da gestora é muito legal também, igual a gente estava falando até no outro episódio, né? Que você falou assim, de colocar as pessoas em exposição. Exato. Cara, eu brincava que isso é pegar o bebê e jogar na piscina fria. Cara, se vira aí, vai nadando, vai dar um jeito e vai resolver. Porque é só nesses momentos de exposição que ela tem a oportunidade de mostrar o trabalho dela, né? Sem dúvida. E assim, a gente como gestor, a gente precisa colocar as pessoas, né, os liderados, nesse ponto de exposição. Sim. Mas, de novo, é o teatro, tá na frente. Pode dar certo, pode dar errado, mas a gente Vamos tá aqui para acertar ajudar. junto ou vamos errar junto. Vamos acertar junto ou vamos errar junto. Mas assim, eu acho que só isso tudo já tangibiliza assim. Cara, é complexo as pessoas, é complexo a metodologia. Olha o tanto de coisa que a gente comentou aqui, de não só da matéria de pricing, né? Mas pricing dentro do mercado de saúde. Né? Igual você falou, cara, dependendo da pessoa usar ou não a matéria que eu vendo, o produto que eu vendo, pode ter mais qualidade ou não no procedimento de saúde que ela vai ter. Então tem Bem-estar que você todo um gera. rol, né? Fora os 20 mil SKU, que isso é dor de cabeça. Isso é detalhe Deixa que a pequeno. tecnologia resolve. Não, isso aí detalhe. a tecnologia resolve. Muito Beleza? Beleza. Gente, o papo é muito bom. Se deixar, a gente vai ficando. bom. A gente vai ficando.
Obrigado pelo tempo de vocês, obrigado por vocês disponibilizarem. A gente sabe que super corrido, né? Para vocês virem aqui. Então, Imagina. Obrigado, Elaine, obrigado, Marília, por vocês poderem compartilhar aqui com a nossa audiência um pouquinho, né? Do dia a dia de vocês, né? Como eu comentei. Às vezes as falas aqui, elas, né, a gente nem percebe o impacto que tem, mas a gente recebe muitos feedbacks, pô, foi muito legal, aquilo que aquele convidado falou me ajudou aqui, me ajudou a destravar um ponto, então muito obrigado por vocês estarem aqui compartilhando as experiências de vocês. Imagina, Acho que eu que agradeço. agradeço. É E sempre para um achar prazer. vocês na rede social, no LinkedIn, no Como caso, é que pra acha trocar com vocês, vocês? cara? Porque, né, mais uma vez, as postagens que vocês falam, as coisas que vocês gostam, né, eu fico vendo que, eu já recebi esse feedback, passei a seguir fulano que você segue também, e é legal até para isso. E é uma legal, rede interessante, né? Onde a gente troca muita experiência, Isso. tem conteúdo relevante. Então, para me encontrar no LinkedIn, elaine.rezende. Beleza. Pra me encontrar no LinkedIn, coloca lá Marília Santos, que não tem tantas. Vai única, acabar sou única. achando lá, né? Boa. Valeu, meninas, muito obrigado. Obrigada, Obrigada. meninas. Valeu, gente. Até Tchau, tchau. mais. Gente.